Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí dando continuidade ao nosso conteúdo de cones. E no encontro passado eu havia pedido para que vocês resolvessem a questão 2, 3 e 4. E hoje eu vou fazer a correção, tá bom? A questão 2 ela diz o seguinte: uma jarra cilíndrica com 20 centímetros de profundidade e 10 centímetros de diâmetro está completamente cheia de suco de laranja. Esse suco deverá ser servido em taças cônicas com 12 centímetros de profundidade e 4 centímetros de diâmetro. O número mínimo de taças necessárias para esvaziar completamente a jarra será D. Então, nessa questão 2, a interpretação dela é o seguinte: você calcula o volume da jarra, que é um cilindro, calcula o volume do copo, que é um cone, e você vai dividir. Quanto eu tenho na jarra, divide por quanto cabe em cada copo e você vai saber quantos copos serão necessários para resolver essa questão, tá? Então aqui eu vou resolver na folhinha, que aí não vai caber, né? Mas a questão 2, ela vai vir o seguinte: a jarra tem um formato cilíndrico. Como eu já disse a vocês anteriormente, né? Faça um desenho base que vai representar o sólido que você quer, mais ou menos com a sua necessidade. 20 centímetros de profundidade e 10 centímetros de diâmetro. Lembrando que o diâmetro é quando você vai de uma borda a outra. Mas na hora de calcular, você não calcula o diâmetro. Você precisa somente do raio, ou seja, a metade. Tá? E na hora de calcular esse volume, basta você lembrar que é só fazer a área da base vezes a altura. O volume vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Uma dúvida muito importante. A minha questão, ela deu algum valor para π? Ela disse se π era para ser 3,14 ou 3? Não. Então, se você quiser, você usa 3,14. Ou se você quiser, você usa 3. Ou se você for mais preguiçoso ainda, como eu sou, eu vou deixar o π. Porque a questão não disse nada, então eu vou deixar π, que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 20. Tá certo? Então você vai ter que o volume é 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 20, 500. Então você vai ter aqui 500 π de centímetros cúbicos. Quer aplicar π como sendo 3, você aplique, tá? Aí é só fazer 500 vezes 3, que aí vai dar os 1.500. Você escolhe, querendo você faz. Eu vou deixar. Aí diz o seguinte: a taça, ela é no formato cônico. Aí eu vou ali, ó. Desenhei um cone, bem mal feitozinho mesmo, do jeito que eu sei fazer. Mas aí eu preciso do raio e preciso da altura. Se você quiser, você coloca aqui dentro, tá? A altura, o pontilhadozinho. Ou se você quiser, você coloca aqui fora, assim, ó. Para dizer que é a altura, tá bom? Então ele diz que a taça ela tem 12 centímetros de profundidade. Então aqui, ó, a altura é 12, ou aqui dentro ou aqui fora você coloca, tá? A altura é 12 e 4 centímetros de diâmetro. Mas lembra que o diâmetro é tudo, eu só vou precisar do raio, que é a metade. Então, para calcular esse volume, cone, tá? 1/3 da área da base pela altura. A área da base vezes a altura dividido por 3. Tenham esse cuidado. Então, o volume vai ser 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 12. E aí você escolhe como você vai resolver. Eu que não sou besta, eu vou logo simplificar aqui, ó, por 3 e por 3. Vai ficar 4. Então o volume é só fazer 2 ao quadrado, que é 4, né? 4 vezes 4, 16, vezes 1 vezes π. Então o volume aqui vai dar 16 π de centímetros cúbicos. Então eu tenho o volume da jarra, que é 500 π, e eu tenho o volume da taça, que é 16 π. Então, para saber quantos copos eu vou precisar no mínimo, logo, se eu pegar o volume da taça e dividir, aliás, o volume da jarra
e dividir pelo volume da taça, né? Π com π vai se cancelar. Então é só fazer 500 dividido por 16. Isso vai dar 31,25 copos. Eita, tem como usar 31,25 copos? Não, né? Você precisa aí de, no mínimo, 32, tá bom? Não tem como usar 31 taças em uma besteirinha. Não, é no mínimo 32 para você conseguir encher essas suas jarras, tá bom? Então verifica aí a resolução da questão 2, a resposta é a letra E. Então é uma questãozinha bem tranquilinha de se fazer, tá? Vamos agora à questão 3. Questão 3, ela diz o seguinte: a figura abaixo representa um galpão de base circular e suas medidas estão nela representadas. Quantos metros quadrados de telhado, aproximadamente, foram gastos para cobrir esse galpão? Então, aqui a questão 3, né? Eu tenho um galpão no formato cilíndrico, parece um silo. Aqueles silos que as pessoas guardam milho, armazenam as coisas. Então, aqui tá lá. Em cima é um conezinho aqui em cima. As medidas são as seguintes. A altura total do silo, né, do galpão, é 5,5 metros. E a altura somente do cilindro é 4 metros. E o diâmetro total do galpão é 7 metros. Tá? Como a minha questão quer saber somente o telhado, só vai me interessar o telhado. Então eu venho aqui e salvo as medidas do telhado. Ou seja, as medidas do cone que forma o telhado, tá? A altura desse cone é justamente quanto? Olha, pessoal, se daqui até aqui mede 4 e tudo mede 5,5, aqui eu tenho a diferença, né? Ou seja, 5,5 menos 4 vai faltar 1,5. 1,5 metros. E os 7 metros de diâmetro lá de baixo é os mesmos 7 metros de diâmetro aqui de cima. Mas eu não uso diâmetro. Eu uso o quê? Eu uso raio. A metade de 7, 3,5. Então, com isso, você tem separadamente, né, o telhado do galpão. A minha questão quer saber quantos metros de telha eu uso. Ou seja, quanto eu estou utilizando na minha planificação, na parte de fora, para cobrir isso aqui, para dar uma volta nisso aqui. Então eu estou querendo aqui o valor da minha área lateral, tá certo? Eu preciso da minha área lateral. E na hora de calcular a área lateral, eu lembrei que é para fazer assim, ó. A área lateral é só fazer π vezes o raio vezes a geratriz. Eita porra, Edilson. O π eu sei, né? Que é 3 ou 3,14. O raio eu sei que é 3,5. E a geratriz é quanto? A geratriz é 1,5? É nada, pessoal. A geratriz é essa linha aqui inclinadinha. É a linha que faz a lateral do cone. Esse valor de 1,5 está aqui dentro. Ó. É a altura. A altura do cone é 1,5. E não o valor da geratriz. Aí, nesse caso, é super importante que você lembre que a geratriz com a altura e com o raio formam um triângulo retângulo. E dá para aplicar Pitágoras. A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Você aplica o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da geratriz. Então você tem que a geratriz ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. A geratriz ao quadrado é 2,25 mais 12,25. Então a geratriz vai ser a raiz quadrada de 14,5. Vai dar um valor exato? Vai não, tá? Aí vai ser um valor aproximado. Então isso dá aproximadamente 3,8. Por que agora eu faço isso? Porque na hora de calcular a área lateral é só fazer o valor de π. Deixa eu ver se a questão informou alguma coisa.
Não, a questão não informou. E como o resultado ele não é com o π, eu tenho que aplicar um valor. E como é aproximado, aqui ó, aproximadamente, não é um valor exato mesmo, então eu vou usar o 3,14. Vezes o raio, que é 3,5, vezes a geratriz, que é 3,8. Tá? Utilizei os números decimais porque todos os outros valores é em decimal. O raio é em decimal, então eu coloco o π em decimal porque eu pego a geratriz em decimal. Então, quando eu faço essas multiplicações, a área lateral vai me dar aproximadamente 41,7. E 41,7 dá a aproximação para quanto? Para 42, tá bom? Então, foram gastos aproximadamente 42 metros quadrados de telhado. Questão boa, viu? Essa questão 3 faz o camarada pensar um pouquinho. Beleza? Qualquer dúvida, dá uma pausazinha no vídeo, tá? E veja a explicação novamente. Vamos aí para a questão 4. A questão 4, ela diz o seguinte: um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deve iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados e considerando que o π é 3,14, qual deve ser a altura? Lembrando que a geratriz aí a questão informou que era 5, né? Então nessa questão, pessoal, é só interpretação. Eu quero descobrir a altura. A geratriz é 5. E para fechar a relação geratriz e altura, tá faltando quem? Tá faltando aqui, ó, a medida do raio. Então você vai ter que arrumar algum jeito de descobrir a medida do raio. Porque descobrindo a medida do raio, você aplica no Teorema de Pitágoras e descobre quem é a altura, tá bom? Como é que eu faço para descobrir o raio? Oxente, use a área da base. A minha questão não diz que a luminária ela deve iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados. Então eu venho aqui, ó, área da base, não é π vezes o raio ao quadrado, né? Não é uma área de uma circunferência. A minha questão afirmou que a área da base é 28,26. A minha questão afirmou que o π é 3,14. Então só falta descobrir quem? O raio ao quadrado, tá? Não tem dificuldade, essa é uma das mais simples. Então você vai pegar o 3,14 que está multiplicando e passar dividindo. O raio ao quadrado é 28,26 dividido por 3,14. Então o raio vai ser a raiz quadrada. Essa divisão vai dar 9. O raio mede 3. Edilson, que delícia, descobri a medida do raio. E agora eu faço o quê? Aplica a relação de Pitágoras com a geratriz, a altura e o raio. E aí você descobre a altura. A geratriz ao quadrado não é a altura ao quadrado, mas o raio ao quadrado. Tá bom? A geratriz a questão informou que era 5. A altura eu vou descobrir, mas o raio eu sei que é 3. Ah, Edilson, triângulo pitagórico. Tem gente que lembra. Isso aqui é um triângulo pitagórico. É um trio pitagórico. É o famoso 3, 4, 5. A altura é 4. Vou nem calcular aí, mas a altura é 4. Tá certo? Mas eu não lembro não dessas coisas não. Não lembro nada. Então você vai ali, ó. 25. H ao quadrado. 9. Mais 9, né? Então 25 menos 9. H ao quadrado. Raiz de 16. 4. Tá bom? Se lembrar do trio pitagórico, já para ali, já mata a questão, já sabe que é 4. Não lembrou do trio pitagórico, então calculazinha aí o Teorema de Pitágoras e você mata a sua questão. Tá certo? Não sei se eu calculo 5. Não, eu deixei até isso aqui como tarefa de casa. Então, quando for no próximo encontro, eu calculo o 5, o 6 e o 7. Tá bom, pessoal? Tarefa de casa agora para vocês aí. Questão 5, 6 e 7. Próximo encontro,
eu faço a correção, ok? Tchau para vocês, beijo e até a próxima.